E nós começamos te contando que o deputado Orlando Silva, relator do projeto das fake news, defende a iniciativa e apresenta hoje uma nova versão do texto para os líderes dos partidos na Câmara. O Jornal da Manhã Paraná ouviu o posicionamento da bancada paranaense sobre a proposta. A apresentação do texto modificado para os líderes partidários. Esse é o primeiro passo na tentativa de conseguir aprovar a proposição na Casa Legislativa. Com as lideranças já inteiradas sobre a proposta do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, trabalha com a perspectiva de votar a proposta a partir de amanhã no plenário. Primeiro, os deputados e deputadas deverão analisar um requerimento de urgência, que permite a inclusão desse projeto na ordem do dia e depende do aval de 257 parlamentares para então votar a proposta. Sendo aprovado, a expectativa é de que na sequência o mérito do texto também já possa ser avaliado. Em linhas gerais, a última versão do relatório de Orlando Silva prevê punições para a divulgação de conteúdos falsos por meio de contas automatizadas e responsabiliza plataformas digitais por negligência no combate à desinformação. O projeto também obriga as plataformas digitais a manterem regras transparentes de moderação de conteúdo. Em entrevista ao jornal da Record de ontem, Orlando Silva fez questão de ressaltar que o projeto fortalece a liberdade de expressão. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Não dá para que as Big Techs continuem utilizando conteúdos para ganhar tráfego, ganhar atenção e interesse e esse conteúdo utilizado não ter a justa remuneração. Isso fortalece o jornalismo, fortalece a imprensa livre, que é um dos fundamentos da democracia. Esse projeto fortalece a liberdade de expressão. Por quê? Porque permite que cada usuário possa contestar a plataforma digital quando ela retira um conteúdo que ele publicou. Então, a medida é para fortalecer a liberdade de expressão. E não há qualquer risco, seja de censura, seja de restrição da livre manifestação de cada um. A produção do Jornal da Manhã procurou os deputados federais do Paraná para saber se eles são favoráveis ao projeto de lei, favoráveis com as restrições ou se são totalmente contra esse texto. Os deputados Ariel Machado, Tadeu Venere, Zeca Dirceu, Elton Welter, Carol D'Artora e Gleisi Hoffmann, da Federação PT, PV e PCdoB, confirmaram ser favoráveis à proposta, assim como Luciano Dutti, do PSB. Ele diz que essa lei vai dar mais segurança para a democracia brasileira. Na verdade, não se trata de cerceamento de liberdade e de expressão, como muitos querem insinuar, mas sim de uma regulamentação que evite que fake news se espalhem nas plataformas de maneira indiscriminada, ganham escala, status de informação verdadeira, né? Isso é muito ruim. Chega de mentira nas redes sociais. Vamos tratar isso de uma forma séria, fazendo um controle sério nesse sentido. O deputado Beto Richa, do PSDB, informou que é favorável ao projeto com restrições. Ele ressaltou que defende a liberdade de expressão, mas que é preciso ter instrumentos para combater notícias falsas ou que estimulem a violência. O tucano ainda destacou que liberdade de expressão é um direito constitucional, mas que não pode ser confundido com liberdade para cometer crimes. Por outro lado, a maioria dos representantes paranaenses na Câmara Federal se manifestaram contra o texto. Os deputados Felipe Francischini e Padovani, do União Brasil, Diego Garcia, do Republicanos, Pedro Lupião e Tião Medeiros, do Progressistas, e Felipe Barros e Jacobo, do PL, reforçaram que vão votar contra a medida por considerar que essa proposta legaliza a censura. Deltan Dallagnol, do Podemos, conversou com a nossa produção e reforçou também ser contrário à medida. Para combater fake news, esse projeto está enterrando a nossa liberdade de expressão. E o contexto importa. A gente vive debaixo de um governo que quer vingança e, para isso, ele tenta controlar a narrativa. Esse governo, amigo de ditaduras, ele criou o Ministério da Verdade e agora quer controlar o que você diz. Nós vamos lutar. O deputado federal Stefanes Júnior, do PSD, também disse que vai votar contra a proposta. As redes sociais tinham que ser áreas livres e, claro, quem posta alguma coisa errada, a lei já prevê várias punições e processos. Mas isto de cercear opiniões, que é o que esse projeto prevê, é um absurdo. Além disso, o deputado Marco Brasil, do PP, também reforçou o posicionamento contrário à proposta. Eu acredito que o texto a ser votado precisa e merece uma ampla discussão, pois estão falando sobre a credibilidade da notícia em uma eleição, por exemplo, na vida social, no dia a dia, no trabalho de uma empresa, de uma indústria. E acredito que é preciso equilíbrio no texto para não retroceder toda essa liberdade de pensamento que nós temos. Então acho que tem que ter calma nessa hora, não podemos precipitar,
temos muitas perguntas, precisamos de muitas respostas para que a gente possa dar continuidade nesse assunto. Os deputados Sérgio Souza, do MDB, e Luísa Canziani, do PSD, afirmaram que não têm opinião formada e que vão esperar o texto chegar ao plenário da Casa para decidir uma posição. Já Matheus Laiola e Geraldo Mendes, do União Brasil, Rodrigo Estácio, Luciano Alves, Paulo Litro, Luiz Nishimori e Sargento Faur, do PSD, Toninho Vandcher e Disseu Esperafico, do PP, além de Vermelho, do PL, foram procurados, mas não retornaram ao pedido de posicionamento sobre esse projeto de lei das fake news. O texto tem pontos positivos e pontos negativos, é por isso que o debate tem que avançar lá na Câmara e é importante que a gente resolva logo isso. Pontos positivos do texto, por exemplo, são aqueles que permitem uma maior interação dos usuários com os políticos. O texto, por exemplo, propõe lá que sejam bloqueados, proíbe, né, que políticos bloqueiem os eleitores. O texto também ali responsabiliza as Big Techs, sim. Elas têm que ser responsabilizadas por conteúdos sensíveis. E aqui eu lembro a vocês que nós temos hoje no Brasil e no mundo crises aí em relação à segurança nas escolas. É importante que as Big Techs apliquem filtros, né? Montem comitês de monitoramento, assim como já fazem com outros temas. Quando interessa o caixa das empresas, eles resolvem rapidinho. Quando não interessa, eles se fingem de mortos e dizem que não estão conseguindo fazer o controle adequado. O texto também tem pontos negativos. Me preocupa, por exemplo, essa agência reguladora que o texto propõe e que seria nomeada pelo Poder Executivo. O grande debate acontece no plenário. É o plenário que é soberano, é o plenário que decide de fato, é o plenário que conta com todos os parlamentares que decide de fato as coisas. Então, a gente trouxe ali o maior número possível de opiniões dos parlamentares para que você também acompanhe o que pensa cada um deles e possa cobrá-los, possa apoiá-los, possa criticá-los. Agora, esse debate já passou da hora de ser feito, essa discussão já tem 3 anos no Congresso. Agora muita gente quer vender. Ah, não, porque está na comissão de urgência. Já tem 3 anos que esse debate está no Congresso. Então, calma lá também. Tem tempo para tudo e o tempo agora é para discutir isso. O Congresso que pare e discuta isso de maneira íntegra e profunda para que a gente resolva logo isso. O regime de urgência, num assunto tão importante quanto esse, prejudica o debate. Todas essas análises que a gente tem feito, que o Mark trouxe aqui, que nós já fizemos aqui no Jornal da Manhã, elas se baseiam em boa parte do texto que já foi divulgado. Mas a versão final, ainda, o Orlando Silva não para de querer apresentar novas versões. Ele não para de querer fazer ajustes. E o problema, quando se discute algo tão sério, é que é ali no detalhe que mora o perigo. A gente falou disso lá no arcabouço fiscal. Olha, linhas gerais parecia bom. Quando você olhou alguns detalhes, todo mundo percebeu que tem grande chance de aumentar a carga tributária. Vale para esse caso do PL das fake news. Ele trata muito menos em alguns momentos de desinformação e muito mais de controle, inclusive sobre acesso à informação, daqueles pequenos negócios, sobre como funcionam os anúncios, como funciona o tráfego, muitas vezes, dessas empresas de comunicação. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. Não adianta querer passar o carro na frente dos bois. E eu quero parabenizar os deputados que estão se posicionando. Tem muito deputado que fica em cima do muro, não chama o debate para si ou terceiriza a conversa. Isso é inadmissível. Todos eles devem, sim, uma resposta aos seus eleitores, à sociedade do que está acontecendo. Porque cada um está defendendo seus interesses. Mark, ontem a secretária do Flávio Dino, que é a responsável pela área, né, de políticas digitais, ela, por exemplo, considera esse texto muito brando. Ela acha que as punições, o controle de informação sobre os usuários deveria ser ainda mais intenso. Então é importante, sim, que a gente tenha um debate, inclusive para que essa visão mais autoritária do governo, mais autoritária do Ministério da Justiça, ela fique explícita, para que a sociedade entenda. Opa, peraí, tais pessoas defendem isso, eu entendo aquilo. Quando eu estou usando aqui a minha rede social, eu não quero ter um censor do governo olhando por cima do meu ombro, decidindo as coisas por mim ou estabelecendo de que forma eu devo interagir ou não. Devo ser responsabilizado por aquilo que eu falo, mas censura prévia, ou mais do que isso, uma censura por algoritmo, Mark, vindo ali do Ministério, sabe Deus da onde, isso ninguém quer. Então os deputados não precisam
fugir ali e debater urgência e talvez colocar o projeto para votar a toque de caixa, um texto que ninguém conhece ainda a integralidade. O que eles têm que fazer é trazer esse tema, colocar um prazo, garantir que o debate aconteça e que a sociedade participe. A mídia, inclusive, os eleitores mais ainda.